Pela ordem, senhor presidente. Palavra ao deputado Fernando Capês. Eu gostaria de parabenizar o governador Geraldo Alckmin e o secretário da Segurança Pública, Antônio Ferreira Pinto, o delegado-geral de polícia, Dr. Marcos Carneiro de Lima, a presidente da Associação dos Delegados, doutora Marilda Pansonato, por esse momento histórico. O secretário Ferreira Pinto, desde o início de sua gestão, vem apoiando a valorização da Polícia Civil de São Paulo enquanto polícia judiciária, resgatar a sua função típica de elo inicial da persecução penal. Esta PEC, agora emenda constitucional número 35, que fica marcada na gestão do governador Geraldo Alckmin, na gestão do secretário Antônio Ferreira Pinto, da senhora doutora Marilda, sua luta que eu conheci e aprendi a admirar, do doutor Marcos Carneiro de Lima, como talvez o maior passo na valorização da Polícia Civil de São Paulo desde a Constituição de 88. Quando, doutora Marilda, a senhora entrou no meu gabinete, me cobrando, inclusive, posturas, propostas, que eu cheguei até a apresentar, eu ali senti que estava diante de uma delegada vocacionada, que fazia jus à linha desenvolvida pelo Dr. Ferreira Pinto e pelo Dr. Marcos Carneiro de Lima. Parabéns a um resgate do princípio da impessoalidade na administração pública, e que seja o início de uma outra valorização, que é a valorização salarial, remuneratória, que faz com que o bom policial seja reconhecido no seu trabalho. Parabéns, doutora Marilda, parabéns, doutor Marcos Carneiro, doutor Antônio Ferreira Pinto e o governador Geraldo Alckmin. Com a palavra, o nobre deputado Fernando Capês. Senhor presidente, na sessão do dia 28 de março deste ano, eu não me encontrava aqui na casa atendendo a um compromisso partidário do diretório do PSDB. E fui surpreendido com vários colegas deputados telefonando para mim, dizendo que Vossa Excelência havia insinuado aqui nesta casa, durante a sessão, que eu havia plantado uma matéria jornalística em que expunha a casa e expunha um pobre coitado, um engraxate, amigo nosso que sempre frequenta esta casa. Eu pensei comigo, não é possível. O deputado Barros Munhoz não seria irresponsável a ponto de, em público, fazer uma insinuação como esta. Seria uma covardia, já que eu não estava presente, e uma insinuação maldosa. Então, eu solicitei a transcrição da taquigrafia. E a taquigrafia diz aqui o seguinte: senhor presidente Barros Munhoz, PSDB, esta presidência vai tomar a liberdade de passar nas telas a matéria divulgada hoje, feita aqui na Assembleia Legislativa pela emissora de televisão SBT, e pede a atenção de todos os deputados para essa matéria, porque é de suma importância para todos nós, para quem defende e preza esta casa. Por favor, pode exibir o vídeo. Então, a minha entrevista, que nada tinha a ver com o tema que se discutia, indicação da conselheira, da auditora Cristiana de Castro Moraes ao cargo de conselheira do Tribunal de Contas, é exibida e exposta a imagem de deputados, nenhum deles praticando qualquer tipo de ato ilícito, porque não filmava nenhum deputado praticando qualquer ato ilícito nesta casa. Aí, encerrada essa matéria, o senhor diz, muito triste, todos aqui têm percepção suficiente para entender o que aconteceu hoje nessa reportagem. Eu não vi aqui, senhor presidente, nenhuma insinuação efetiva, direta, dirigida a qualquer deputado desta casa. Mas, no papel, não dá esta impressão. Mas quem estava aqui, telefonou para mim, não foram poucos que me ligaram, inclusive me acalmando,
no sentido de que havia sim uma insinuação. Veja, uma insinuação como essa, se fosse verdadeira, seria um atentado ao decoro deste parlamentar. Porque seria uma acusação de que esse parlamentar, com o intuito de se promover e obter popularidade na mídia, teria infiltrado uma câmara de televisão para tentar filmar seus colegas e tentar incriminar um pobre coitado, um rapaz aqui estimado por todos. Certamente, se Vossa Excelência confirmar que houve uma insinuação, o fato é grave. E sendo grave, merece ser levado ao Conselho de Ética. Eu quero fazer um esclarecimento aqui, deputado Donizete Braga, demais deputados. Eu fui presidente da Frente Parlamentar de Combate à Pirataria na legislatura passada. Minha assessora de imprensa, doutora Delmíndia Costa, todas à disposição para funcionarem como testemunhas sob as penas do falso testemunho. Recebeu um contato de uma reportagem do SBT para que eu desse uma entrevista sobre pirataria. Disse a doutora Delmíndia Costa: puxa, que estranho, eu estou dando entrevista sobre violência de torcidas organizadas. Que mais há para se falar de novidade em termos de pirataria? Fiz até um breve estudo, o segundo maior mercado ilícito do mundo, 600 bilhões de reais. Comecei a fazer alguns preparativos para esta entrevista. Durante a entrevista, me é apresentado pela reportagem um pacote com DVDs pirata. E em seguida, me informando e me perguntando se eu sabia que na casa era vendido esse DVD pirata. Quem assiste a matéria observa que mesmo uma pessoa experiente, acostumada a dar entrevista como eu, se surpreendeu. E eu uso uma expressão, uma interjeição, que eu não costumo usar em entrevista, porque não é técnica. E até ela é marcante. Mas aí já estava sendo filmada a matéria. Filmada a matéria, eu tive que dar a resposta nos termos da lei, se houver algum tipo de ilegalidade, que ela deve ser coibida. Pois bem, apesar de preocupado, dado que, segundo me informaram a equipe de reportagem, havia imagens de deputados comprando tais produtos, tive que dar a resposta. Porém, acabou não se confirmando, porque a imagem não mostra nenhum deputado, nenhum gabinete cometendo qualquer tipo de ato ilícito. Para minha surpresa, esta entrevista fez com que Sua Excelência, o presidente, interrompesse uma sessão em que este tema não era discutido. Normalmente, para que a gente apresente um vídeo, uma fita, durante a nossa fala na tribuna, é necessário que se faça um requerimento por escrito aqui na casa. Sua Excelência, não sei se fez esse requerimento por escrito, e colocou, a meu ver, abruptamente essa matéria e sem prévia comunicação à mesa. Interrompeu a sessão extraordinária e, alegando zelo pela casa, exibiu na íntegra essa entrevista. Senhor presidente, eu entendo que houve um desrespeito às normas regimentais desta casa. Foi interrompida abrupta e autoritariamente a sessão extraordinária. E houve um desrespeito com relação aos colegas deputados que eram citados na matéria, porque nenhum deles foi flagrado ou filmado praticando qualquer ato ilícito. E, no entanto, a sua imagem foi exposta aqui, com o plenário lotado, como se eles fossem receptadores ou adquirentes de produtos que são falsificados. Pois bem, frise-se mais uma vez, a matéria não mostrava nenhum deputado praticando qualquer ato ilícito ou imoral, apenas os relacionava à matéria. Não havia nada de relevante em termos de providências que devessem ser tomadas durante a sessão, apenas a falta de controle no acesso de ambulantes da casa. Veja, caso Vossa Excelência confirme que houve uma insinuação, seja minha ou qualquer outro deputado, que seja feito isso diretamente, porque existe uma dúvida aqui. Eu estou sendo cobrado por alguns colegas. Felizmente, um dos deputados citados que aqui se encontra, deputado Roque Barbieri, foi o primeiro a hipotecar solidariedade a mim, sabedor do meu caráter, que eu jamais iria fazer esse tipo de procedimento, porque nunca agi nas sombras, sempre agi com transparência e na luz. Já não é a primeira vez, Excelência, que surge um boato desse aqui na casa.
Quando Vossa Excelência tomou posse, em meio a uma série de reportagens do Estado de São Paulo e da Folha de São Paulo dando denúncias, houve aqui um boato com relação à minha pessoa, talvez porque eu seja membro do Ministério Público. Eu tive uma conversa privada, particular com Vossa Excelência dentro do seu gabinete, e Vossa Excelência me disse: se eu achasse que tinha sido você, Capês, eu certamente iria conversar com você. E disse mais, que tinha conhecimento que um carro saiu de Itapira, lotado de documentos com o endereço do jornal Folha de São Paulo. Mas Vossa Excelência não fez esse esclarecimento em público. Posteriormente, a equipe de reportagem do CQC veio fazer uma matéria aqui na Assembleia Legislativa. Eu me encontrava no meu escritório político, aqui na Rua Tutóia, próximo. Ligaram meus assessores de que a equipe de reportagem do CQC se encontrava dentro do meu gabinete. Eu pedi para esperar, e por uma sorte que talvez outros colegas não tiveram, meu escritório político aqui próximo. Em 5 minutos eu estava e concedi uma entrevista. No entanto, foi insinuado no colégio de líderes que eu havia chamado a reportagem do CQC aqui para expor a casa e novamente aparecer como um próceres. Posteriormente, eu conversei com Vossa Excelência no seu gabinete, esclareci a situação, mas Vossa Excelência se comprometeu a fazer o esclarecimento no colégio de líderes e não o fez. Então, não é a primeira vez que isto ocorre. Nos termos do artigo 18 do Código de Ética e Decoro desta casa, quando um deputado for acusado por outro, no curso de uma discussão, ou em outra circunstância, por ato que ofenda a sua honorabilidade, no meu conceito de honorabilidade, se houve uma insinuação à minha pessoa, é ofensivo, porque isto é ofensivo ao meu caráter. Eu jamais faria qualquer tipo de ação traiçoeira contra um colega. Estou aqui de cara limpa para falar. For acusado por outro, no curso de uma discussão, ou em outra circunstância, por ato que ofenda a sua honorabilidade, poderá pedir ao presidente do Conselho de Ética e Decoro que apure a veracidade da arguição, ouvindo testemunhas inclusive, e o cabimento de sanção ao ofensor no caso de improcedência da acusação. Nos termos do artigo 9º, parágrafo 2º, letra A do Código de Ética, será imposta censura escrita pelo Conselho de Ética e Decoro Parlamentar e homologada pela mesa, se outra combinação mais grave não couber, ao deputado que usar em discurso ou proposição de expressões atentatórias ao decoro parlamentar, assim entendidas, dentre outras, as que constituam ofensa à honra. Então, Excelência, apenas para deixar claro, eu não estou dizendo que Vossa Excelência insinuou, mas várias pessoas me ligaram dizendo que havia essa dúvida, e na casa corre a boca pequena, segundo também as pessoas dizem, a informação de que eu teria sim plantado esta matéria, o que para mim, repito, é extremamente ofensivo. Então, eu vou fazer o requerimento a Vossa Excelência. E peço que Vossa Excelência faça o devido esclarecimento, não deixe a questão em dúvida. Nobre deputado, o regimento determina que essa sua colocação seja feita em 3 minutos, e nós já estamos com 8 minutos e 42 segundos decorridos da sua fala. Então, eu peço que o senhor abrevie a conclusão, por favor. Pois não. Quanto tempo demorou a exibição da entrevista e a fala de Vossa Excelência? Estou fazendo uso do direito de resposta. Porque o senhor quer demorar ao mesmo tempo? O senhor quer o direito de resposta. Que o senhor aponta? Não, eu estou no direito de resposta. Tem que ser tempo proporcional ao agravo à minha honra. Vou fazer o questionamento. Vossa Excelência confirma a insinuação que eventualmente teria feito, no sentido de que fui eu, ou algum outro parlamentar desta casa, que preparou a matéria do SBT sobre pirataria? Em caso positivo, Vossa Excelência poderia apresentar as provas para tão grave insinuação? Eu peço a Vossa Excelência que não deixe no ar esta dúvida em respeito aos colegas que foram citados. Esta presidência quer esclarecer que se alguém insinuou que o autor da chamada da SBT foi o deputado Fernando Capês, essa presidência não tem absolutamente nada a ver com isso. Todo ser humano que frequenta a Assembleia, e sobretudo os deputados, obviamente, são absolutamente donos da sua cabeça, do seu pensamento, do seu modo de entender as coisas. O que essa presidência fez foi mostrar uma matéria absolutamente descabida, desproposital, que teve como única consequência o enxovalhamento da Assembleia e, como única consequência,
pequenas vítimas do fato. Podia perfeitamente ter havido uma comunicação à casa de que isso estava ocorrendo e, logicamente, se isso pode ter sido feito por deputado, pode ter sido feito por algum funcionário da casa, pode ter sido feito por ninguém. Agora, efetivamente, foi muito triste essa matéria, que faz menção a um projeto de lei de 2007 sobre essa matéria, que é um projeto de autoria do nobre deputado Fernando Capês. Então, eu acho absolutamente descabido retomar esse assunto. Nós colocamos a matéria porque é importante, sim, nós precisamos parar com isso, do enxovalhamento desta casa. É preciso que realmente se preserve a casa. Se há coisa errada como essa, que não é deliberado por ninguém, não é de má fé por parte de ninguém, vamos consertar, vamos corrigir. Essa é a nossa posição. Senhor presidente. Tem, Vossa Excelência, a palavra. A matéria era uma matéria de pequena repercussão. Se o projeto era meu, talvez isso justifique eu ter sido procurado para ter dado a entrevista. E quando Vossa Excelência coloca a matéria da maneira como colocou, e posteriormente fez comentários a respeito da direção do SBT, é Vossa Excelência que está acirrando as consequências desse ato. Tudo bem, nobre deputado.